química, estudante da escola básica, ensino médio, que já teve química, um pouquinho de aula de ciências, sabe que CO2 é o gás carbônico. Se não sabe, vai aprender. Aí o que seriam então as substâncias, né? A substância é um conjunto de moléculas iguais, de mesma identidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho água nesse copo. O átomo é muito pequenininho, não dá para ver. As moléculas são maiores que os átomos, pois as moléculas são agrupamentos de átomos, porém ainda assim elas são muito pequenas. Então, como que nós conseguimos ver a água nesse copo aqui? Porque eu tenho aqui muitas moléculas iguais de água. E isso que vai determinar a caracterização e a identidade da substância. Então, nesse copo de água, eu tenho várias moléculas H2O. Isso indica que eu tenho a substância água. Dentro desse cilindro, eu tenho a molécula O2. Isso indica a substância gás, oxigênio. Então, as substâncias são sistemas formados por um conjunto de moléculas de mesma identidade, isto é, iguais entre si. As substâncias, elas podem ser classificadas entre substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas apenas por um elemento químico. Então, por exemplo, gás oxigênio e gás hidrogênio. Gás oxigênio é o gás que nós respiramos, né? Então, ela é formada por dois átomos de um mesmo elemento químico. O gás hidrogênio é formado por dois átomos de um mesmo elemento químico. Então, tanto o gás oxigênio quanto o gás hidrogênio correspondem a substâncias simples. Por outro lado, as substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos, né? Então, aqui, no caso da água, ela é formada pelo hidrogênio e pelo elemento químico oxigênio. O gás carbônico é formado pelo elemento químico carbono, esse rosa aqui, e pelo elemento químico oxigênio. Então, eu tenho dois átomos de oxigênio para um átomo de carbono, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E aí, quando a gente começa a pegar as substâncias e misturar uma com outra num mesmo recipiente, nós começamos a formar as misturas. As misturas vão ser formadas por duas ou mais substâncias. Então, aqui no caso, eu tenho óleo, água e areia. Eu tenho três substâncias diferentes dentro do mesmo recipiente. Então, elas estão misturadas, apesar de a gente conseguir ver claramente aqui qual é qual. Nesse caso, as misturas também podem ser classificadas em dois tipos, homogênea e heterogênea. A mistura homogênea, visualmente, ela é igual em toda a sua extensão. É o que a gente fala aqui, que nós chamamos de possuir apenas uma fase. No caso, se eu pego água e dissolvo açúcar, o açúcar se misturou com a água totalmente, dissolveu, então eu tenho uma mistura homogênea. Eu pego a água e acrescento sal, misturo. O sal se dissolveu na água, dissolveu, então eu tenho uma mistura homogênea, correto? Agora, no caso da mistura heterogênea, ela vai possuir duas ou mais fases. Por quê? Ela não é igual visualmente em toda a sua extensão, ela apresenta diferenças e nós conseguimos ver essas diferenças, conseguindo identificar qual é a fase de uma substância e qual é a fase da outra substância na mistura. Então, aqui eu consigo ver que a fase superior é a fase do óleo e a fase inferior é a fase da água. Eu consigo fazer essa diferenciação. Então, aí eu tenho mistura heterogênea. Vamos fazer um exercício? Observe a representação do sistema 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente, então vamos lá. Quantas fases vou ter no primeiro sistema? Né? No primeiro sistema eu tenho óleo, água líquida e gelo, água sólida. Se eu perguntasse aqui quantos componentes eu tenho no sistema, eu falaria 2, água e óleo. Agora, quantas fases? Eu tenho 3 fases. 2 fases líquidas, a fase do óleo e a fase da água, e uma fase sólida, que é a fase do gelo.
o sistema 2. No sistema 2, eu tenho água gaseificada e gelo. Se eu perguntar para vocês quantos componentes tem nessa mistura, a resposta é um só. Desculpa, são dois. Dois componentes, água e o gás, que é o gás carbônico, água gaseificada, água com gás carbônico. Quantas fases agora eu tenho? Tem três fases. Eu tenho a fase sólida, que é o gelo, eu tenho a fase da água líquida, que é essa parte azul, e tem a fase do gás, que é essas bolinhas aqui mergulhadas. E no terceiro sistema, eu tenho os seguintes componentes: água salgada, gelo, óleo e granito. Se eu perguntar para vocês quantos componentes tem essa mistura, tem água, óleo e granito. São três componentes. Lembrando que tem água, óleo, granito e sal. São quatro componentes. O gelo eu não vou contar como componente porque eu já contei ele como água. Água e gelo é a mesma coisa, só estão em estados físicos diferentes. Agora, quantas fases eu tenho? Eu tenho a fase do óleo, a fase do gelo, a fase aqui da água juntamente com o sal está dissolvido nessa fase, então conta como uma fase só, e eu tenho o granito. Então, ao todo, eu tenho quatro fases: fase oleosa, fase da água sólida, fase da água com sal e fase do granito. Correto? Eu espero ter esclarecido esses conceitos básicos, né? Claro que a gente aprende mais com a prática, estudando, fazendo exercícios, mas qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá? Por hoje é só. Tchau, tchau, gente.